Beleza. Então vamos lá na nossa aula de História e Geografia de São Gonçalo. Bem, meus amigos, uma coisa geral que cai na sua prova, como eu falei, são 3 questões fáceis, né? 2 que podem ser mais contextualizadas um pouquinho e 3 extremamente fáceis. São características, são um total de 5 questões. São características do município, tá? Então, obviamente, primeiro, tu tem que saber a respeito da bandeira de São Gonçalo, né? Então, primeiro, os símbolos municipais. Quais são os símbolos do município? A bandeira, o hino e o brasão. Esses são os 3 símbolos do município de São Gonçalo. Em relação à bandeira de São Gonçalo, é assim, o que acontece? A maior parte das bandeiras do estado do Rio de Janeiro, dos municípios, copiam muito a bandeira do estado, beleza? Então, obviamente, as cores são as mesmas do estado do Rio de Janeiro, azul e branca. O pessoal morador de São Gonçalo sabe que eu estou falando isso, óbvio, beleza? O brasão, a gente vai ver depois do slide, é o quê? É uma representação gráfica da história e da economia do município, no caso de São Gonçalo. Então, por exemplo, é importantíssimo que você saiba o significado das 2 datas do brasão, a de 1646 e a de 1890, tá? Então, a de 1646 é exatamente quando São Gonçalo é elevado à categoria de paróquia ou de freguesia, que é quando São Gonçalo ele chega num contingente populacional de 6.000 habitantes. Pô, Anderson, 6.000 habitantes. 6.000 habitantes não é nada, pô, não é nada hoje. Mas, poxa, tu pode concordar comigo que no século XVII era uma coisa expressiva, correto? Então, é a primeira data representada no brasão de São Gonçalo. A outra data representada no brasão, que é de 1890, é justamente quando São Gonçalo emancipa-se de Niterói, né? A gente vai ver isso na história, porque a história de São Gonçalo é um pouco engraçada nesse ponto, né? Niterói fixa São Gonçalo, né? São Gonçalo, no caso, é uma freguesia independente, aí depois Niterói anexa São Gonçalo, depois São Gonçalo se emancipa, depois por 7 meses, Niterói vai lá, anexa de novo São Gonçalo, depois São Gonçalo se emancipa de novo, beleza? É sempre uma situação ligada a isso aí que você vai ter na história de São Gonçalo. Bom, e nesse momento aí é justamente o momento que você tem de emancipação de São Gonçalo, de Niterói, né? E consequentemente é considerada aí a data, né, da fundação, né, o ano da fundação do município de São Gonçalo, beleza? Então, primeira data é freguesia, segunda data, que é a mais recente, né, 1890, então 1646, freguesia, 1890, município, ok? Beleza, show. Bom, outra característica muito importante, expressiva, que nós veremos aí na história, na geografia e toda a realidade que envolve São Gonçalo, é a respeito também da sua economia, da sua história, né? Vamos ver que o brasão é representado exatamente pelo quê? Pela duas situações que aparecem bem em São Gonçalo, né? O café, beleza? Então, você tem lá o café e, consequentemente, em relação ao café, temos aí muitas histórias a contar, tá? E a cana-de-açúcar. 2 pontos em termos agrícolas muito importante na história de São Gonçalo, beleza? Tem macete, tá? Eu vou te falar para tu não ter expectativa. Ah, Anderson, história tem macete? Tem, claro que tem. Toda matéria tem macete, meu amigo. Tem macete até para você abrir uma garrafa. Não vai ter macete de história? É porque muitos professores de história não gostam de dar macete, mas como aqui a proposta é você passar na prova, tem um macete, vamos lá. Tem ferrovia? Como você vai ver, São Gonçalo tem 2 linhas férreas. Os mais jovens não andaram
porque foi desativada há mais ou menos 30 anos, essas linhas férreas. Mas eu já cheguei a andar nessa linha férrea de São Gonçalo. Quando eu era garotão, era bem jovem, eu cheguei a andar nessa linha que tem aí. Tem trem? É isso, tem. Então, é porque já teve plantio de café. Local que tem trem, meu amigo, é porque já teve plantio de café, já teve café ao longo da sua história, beleza? E, no caso, nós temos também a cana-de-açúcar, né, representada aí por um longo período aí açucareiro, tá? No fundo do brasão, como a gente vai ver depois no slide, nós temos aí justamente a fábrica, São Gonçalo, na década de 50, né, século 20, né, década de 50, né, ela se torna considerada a Manchester Fluminense, termo muito importante, muito cobrado em prova, tá? Tudo isso aqui eu estou fazendo uma introdução. É aquele bate-papo que toda aula minha eu começo com esse bate-papo, né? Essa conversa, esse bate-papo assim, né? Chegar e falar, para não tirar aquela formalidade de aula. Até porque a aula assim, telepresencial, né? À distância, que eu até passei de certa forma, gostar, mas sinceramente eu prefiro presencial, né? Porque a gente está nessa situação de pandemia, que é uma coisa muito complicada, de prédio, enfim, várias logísticas que envolvem, né? E eu não tiro culpa de ninguém, né? Por conta disso. Então, a gente tem que se adaptar, se reinventar em cima dessa situação. Mas, tirando isso, eu sinto saudade, então começo a minha aula com esse bate-papo, como eu faço comumente, né? Nas minhas aulas presenciais. Bom, Manchester, né? Fluminense. Por que Manchester? Para quem não sabe, Manchester é uma cidade da Inglaterra, muito conhecida pelo grande número de indústrias. Por quê? Porque a partir do final da década de 40 e durante a década de 50, São Gonçalo se torna uma das regiões mais industrializadas do estado do Rio de Janeiro. Tem explicação para isso. A explicação tem a ver com pós-guerra, isso mesmo. Segunda Guerra Mundial, tem a ver também com o processo de industrialização brasileira, né? JK, desenvolvimentismo, 50 anos em 5 também tem explicação para isso. Então, são elementos que estão representados no brasão, tá? E o cocá do índio. É importantíssimo que você saiba disso, meus amigos, tá? Quando tem índio na história do município, tem índio? Tem. Qual é a tribo mais relevante que você tem? Tem que saber. São Gonçalo, tá? Era uma área dominada principalmente, a gente vai ver que não é só por eles, principalmente pelos índios tamoios, né? Índios tamoios, ok? Tranquilo? Característica que você tem dessa relação aí que eu vou te explicar, né? Então o pessoal perguntando, a tribo e tal, tamoios. Se bem que, obviamente, tamoios, né, na verdade, o pessoal sabe aí de história, a galera sabe aí que eram várias tribos que tinham ali, né? Enfim, são tupis, enfim. Tanto é que existe até uma confederação dos tamoios que a gente vai falar na aula de hoje, beleza? Mas eles perguntam dessa forma, então resposta, mesmo não sendo antropologicamente correto, né? Tamoios, beleza? Tranquilo? Outro macete histórico. E Anderson, pensei que ia ser aquela aula de história chata, que o professor ficar falando, ainda mais história de município, né? Até porque quando a gente pensa em história, a gente acha história Grécia, Roma, né? Porra, São Gonçalo, que história que São Gonçalo vai ter? Claro, né, gente? São Gonçalo tem a sua história. Uma história lá, enfim, própria dali, né? Uma história, enfim, chamada história social. O pessoal até que estudou metodologia de história comigo, na específica, viu que hoje a gente tem uma outra visão da historiografia, né? Historiográfica. Então, é uma visão basicamente social da história, enfim, uma questão ligada a isso. Então, ganha-se força muito
essa questão aí dos municípios, a história das pessoas, né? O que é o novo conceito do personagem histórico, né? Enfim, então, obviamente ganha-se força, né? Bom, outro macete, meu amigo, preste atenção. Aonde tem índio na história, tem jesuíta. Onde tem índio, tem jesuíta. Ok? Beleza? Que é outro elemento importante que você tem no brasão e na história de São Gonçalo. Isso mesmo, no brasão e na história de São Gonçalo. A existência e a presença marcante dos jesuítas. Anderson, como assim? Claro, né, gente? Poxa, os jesuítas, a função, o que é um jesuíta? O jesuíta é um padre, tá? É um padre que tem a função muito especial. Qual é a função especial que ele tem, principalmente nessa época, nesse contexto histórico, a gente está falando de século XVI, né? O quê? Catequizar o índio, que é converter o índio ao cristianismo. Então, obviamente, você vai ter aí a fundação de várias missões jesuítas, fazendas jesuítas, jesuíticas. Uma fazenda muito importante nesse contexto, né? É a fazenda do Columbandê, que hoje, para quem é de São Gonçalo conhece, é uma fazenda que, pô, eu acho muito bonita a fachada dela, mas ela tá, aliás, como praticamente quase tudo em São Gonçalo, né? Degradada. Onde funciona hoje o batalhão da PM, batalhão florestal da PM, da Polícia Militar, né? Ali no Columbandê, ali perto do Ceasa, do outro lado. Beleza? Que era uma fazenda jesuíta, tá? Enfim, característica que você tem aí justamente em relação a todo esse ponto aí. Legal, gente? Tranquilo? Ficou claro? Maneiro, né? Eu falo assim, tá? Enfim, muito, assim, as coisas abandonadas, né? Não só em São Gonçalo, acho que no Brasil, mas em especial São Gonçalo não tem muita atenção com o seu patrimônio histórico, né? Vamos dizer assim. Então, são características que você tem aí que eu estou destacando aqui pra galera. Legal? Tranquilo? Bom, os aspectos gerais da geografia de São Gonçalo. Poxa, São Gonçalo é o segundo município mais populoso do estado do Rio de Janeiro, né? Atrás apenas da capital, obviamente, é o município segundo mais populoso. E o que ocorre? Ocorre que ele faz parte, da chamada região metropolitana do Rio. Cana-de-açúcar. Falei da cana, vou falar sobre a cana. É porque eu vou falar sobre toda a história, né, gente? A cana-de-açúcar ela vai ser fundamental, inclusive, né? Alunos meus ganharam um concurso de redação. Recebi até um presentezinho também, né? Enfim, o pessoal lá do Célia Pereira, né? Ganharam lá concurso de redação da Fazenda Engenho do Roçado, né? Fazenda Canavieira, era um engenho de açúcar, né? São Gonçalo tem grande importância em relação a isso. Eu vou explicar, vou falar que era uma planície e tudo mais, aquela coisa toda, né? Saída para a Baía de Guanabara e, obviamente, a cana-de-açúcar, né? A gente vai colocar em ordem, né? A situação toda aqui, tá? Bom, enfim, tá. Já que puxou esse assunto, vamos lá para essa situação. Anderson, ordem de ciclo. Vamos imaginar os ciclos econômicos de São Gonçalo. Beleza. Vamos imaginar os ciclos econômicos de São Gonçalo? Então vamos lá. Primeira economia de São Gonçalo foi extração de pau-brasil. Beleza? Tranquilo? Aí nós temos o que? A cana-de-açúcar, depois, né, o café e, já no século XX, a indústria, que ela se torna Manchester Fluminense. Beleza? Claro, tem outras atividades ali,
importante, mas com menos importância, por exemplo, a laranja, né? O que acontece, por exemplo, com a questão da laranja, né? A laranja ganha-se força aí no início do século XX. A gente vai falar também da laranja, vamos falar, né? Por quê? Porque no início do século XX, por causa da crise do café. Então, obviamente, ela começa vários municípios do estado do Rio de Janeiro a ter um forte cultivo de laranja, né? Por exemplo, Nova Iguaçu e Itaboraí, né? Se torna um forte cultivo de laranja, e essa cultura também chega em menor proporção, mas chega em menor proporção do que o café e a cana, por exemplo, que eu estou falando, né? A São Gonçalo, beleza? Mas chega numa proporção até interessante. Para você ter uma ideia, ali em Alcântara, o 7º Batalhão da Polícia Militar, o prédio original era um prédio exatamente ligado ao quê? Ao beneficiamento de laranja, né? Isso no início do século XX. Foi criado ali aquele prédio e hoje abriga aí o 7º Batalhão ali, enfim, de Alcântara, beleza? Vamos falar sobre tudo isso, claro, estou fazendo aquela introdução gostosa para a gente, né, bater o papo. Mas aí agora, falei um pouquinho de história, né? Vamos falar um pouquinho de geografia. A geografia do município tem essas características, né? Enfim, São Gonçalo, ele é um município da região metropolitana do estado, beleza? Metropolitana do estado do Rio de Janeiro. O que é uma região metropolitana? A região metropolitana, né, é uma região conurbada. O que acontece com isso? Conurbação. Essa relação de conurbação. Conurbação é o seguinte, é quando várias cidades se unem a uma cidade central. Ou seja, o que ocorre? Todas essas áreas urbanas estão ali integradas fisicamente à área metropolitana, que no caso, a metrópole, no caso, a cidade do Rio de Janeiro. Integradas como? Basicamente você quase não vê área rural que separa uma cidade da outra. E obviamente isso gera características e consequências interessantes, né? Por quê? Porque a região metropolitana faz com que muitas vezes os problemas de uma cidade acabam infligindo outra cidade. Exemplo, como é que eu vou ter uma educação eficiente, sei lá, em Niterói, sem resolver a questão de educação de São Gonçalo? Porque a tendência é o pessoal correr para Niterói, ou saúde, ou segurança, né? Hoje se fala muito de segurança pública, né? Enfim, então, vamos pacificar uma cidade. Pô, a tendência é o quê? A criminalidade em outra cidade aumentar ou vice-versa. Por quê? São problemas ligados a essa característica metropolitana, tá? Uma outra característica também, que é cobrada em prova, interessante em termos de geografia de São Gonçalo, é o fato de São Gonçalo ser considerado uma cidade dormitório. O que é uma cidade dormitório? Uma cidade dormitório é uma cidade onde a maior parte da população que reside nela não trabalha nela, trabalha em outra cidade. No caso, a maior parte da população de São Gonçalo trabalha no Rio de Janeiro e também em Niterói. Perfeito? Então, obviamente, realizam um movimento, né, que é aquele movimento chamado de movimento pendular, beleza? Para quê? Em relação ao trabalho, ida e volta, né? Como se fosse um pêndulo de um relógio, né? Aqueles relógios antigos, aqueles relógios lá do vovô, da vovó, né? Que ficava aquele pêndulo, né? Por quê? Porque durante o dia vai para a cidade, noite volta para São Gonçalo, né? Então são características também que representam, né? Representam a geografia de São Gonçalo, né? Esse ponto também interessante. São Gonçalo, meus amigos, ele é um município que faz limite com Niterói, Maricá e Itaboraí. É importantíssimo que você saiba isso, beleza? Os municípios
que fazem limite com São Gonçalo, né? Niterói, Maricá e Itaboraí. Legal? Características que você tem aí em relação a esse ponto. E São Gonçalo tem 5 distritos. É importantíssimo também que você saiba, em relação à sua geografia, essa questão, tá? Primeiro distrito é o distrito sede, beleza? O segundo distrito é o distrito de Ipiíba, né? Que é um distrito que eu conheço bem, até porque eu estava ali próximo ali, que é ali, faz divisa ali já com Maricá, não é? Característica que você tem ali. Você vai ali por dentro, é um distrito bem rural, né? Vai ali por dentro de Santa Isabel, aí você entra ali, sai lá, em Maricá, beleza? Bom, temos o terceiro distrito, que é o distrito também bastante rural, né? Que faz divisa com Itaboraí, é o distrito de Monjolos. Também muito importante que você saiba ali, tá? Distrito também com essas características, enfim, também é bem rural. Eu uma vez fiz esse caminho para conhecer, mas, enfim, hoje, como praticamente todas as regiões de São Gonçalo são dominadas por violência, não é aconselhável você fazer esse caminho aí por dentro de Monjolos para sair lá em Itaboraí, beleza? Conselho que eu te dou, mas eu conheço razoavelmente bem também esse caminho, que é o terceiro distrito, o distrito de Monjolos, ok? O quarto distrito já é um distrito litorâneo. Sim, São Gonçalo tem saída para o mar, né? São Gonçalo tem lá a Praia das Pedrinhas, não é verdade? E esse distrito aí corresponde ao famoso distrito de Neves, que é o quarto distrito, ok? E por fim, o quinto distrito, né, que é ali próximo, ali colado com Neves, que é o distrito de Sete Pontes, tá? Característica que você tem aí, que inclusive tem esse nome, por causa de um engenheiro francês que, enfim, construiu uma ponte lá e falou esta ponte, só que esta ponte em francês lembra a pronúncia de Sete Pontes, então acabou ficando Sete Pontes mesmo tendo uma só, beleza? Tranquilo? Enfim, entendimento, né? Característica que você tem aí em relação à geografia também de São Gonçalo. Deixa eu ver se eu lembro outra coisa aqui. Ah, tá. Beleza. Show. Bacana. Com base nisso, vamos ver alguns slides. E a gente volta aí nossa explicação. Vamos lá. Bacana. Opa, peraí que a Cristiane quer entrar. Volta. Foi. Eunice. Mais ninguém, né? Que bom. Vamos lá. Então, temos aqui nosso slide, bem detalhado, para a gente ver aqui algumas características interessantes, né? Bom, primeiro, onde está situado São Gonçalo no estado do Rio de Janeiro, né? Então, São Gonçalo está aí justamente na região metropolitana, que é essa região aí do entorno da Baía de Guanabara, correto? Região aí do entorno da Baía de Guanabara e representada aí nesse mapa aí que mostra o estado do Rio de Janeiro. Aqui numa escala melhor, né, os municípios que São Gonçalo fazem limite, né? Limita Niterói, Itaboraí e Maricá. Bom, questão de Itaipu. Itaipu tem uma história interessante, né? O pessoal que começou lá a ler a história de São Gonçalo sabe que Itaipu já fez parte do município de São Gonçalo. Mas, como houve na história do Rio de Janeiro, né, a questão de você ter uma redefinição de limites de cada município, São Gonçalo perdeu, né,
Itaipu não, desculpa. Itaipu, né? No caso, Itaipu, que eu estou falando. Não estou falando de Itapuaçu, não, tá? Itapuaçu é Maricá. Itaipu, correto? Porque esse prefixo Ita tem a ver com pedra, tá? Então, tu vai ver uma porrada de Ita nessa região, cara, por causa da herança indígena, né? Porque vem do tupi pedra. E os índios tamoios, né? Eles têm uma origem dele tupi. Então, obviamente, o que acontece? Por isso que tem a opção de Ita, né? Tem até um município, Itaboraí, que tem a ver com pedra também, né? Pedra bonita na água, né? Coisa ligada a isso. Bom, enfim. Mas Itaipu pertencia a São Gonçalo e, obviamente, por essa redefinição de limites, vai fazer parte de Niterói, né? Então, né, São Gonçalo, que teoricamente teria, né, 6 distritos, vai passar a ter, né, porque perde o distrito de Itaipu, 5 distritos como tem hoje, ok? Beleza? Característica que você tem em relação a isso que a gente está apresentando. Bom, aqui está o mapa com os 5 distritos de São Gonçalo. Sede, né? Que é um distrito que você tem lá, a própria sede do município. Alcântara também faz parte do primeiro distrito, tá? Para quem não sabe, Alcântara não é distrito, Alcântara é um bairro. A gente costuma, o pessoal que conhece muito São Gonçalo, né? E eu conheço relativamente bem, para não falar muito bem, Alcântara não é distrito não, Alcântara é bairro, gente, tá bom? É bom que se diga isso. Por quê? Porque como Alcântara tem um comércio grande e Alcântara tem uma posição ali geográfica interessante, por quê? Porque Alcântara está meio entre o centro de São Gonçalo, Itaboraí, que é Manilha, né? E também, de certa forma, Maricá, porque tu vindo ali, Tribobó ali, chega em Alcântara, não é? Então, desenvolveu-se um comércio interessante ali, muito grande e tal. As pessoas podem imaginar que é um distrito, mas na verdade é um bairro do primeiro distrito, tá? Junto com a sede. Temos aí o segundo distrito, que é Ipiíba, como eu falei para vocês, faz ali limite ali com Maricá, então um distrito rural. Terceiro distrito, que é Monjolos, né? Monjolos, que é um distrito ligando aí a Itaboraí. Quarto distrito. Oi? Fala comigo. Então, primeiro distrito. Pois bem, vamos voltar aqui então. Vamos lá. Primeiro distrito é a sede. Como assim a sede? É onde está a prefeitura. É o centro, que a gente chama Centro de São Gonçalo. É a sede. Além da prefeitura, ali Alcântara, por exemplo, que é um bairro muito importante, né? Quem é que nunca fez compra ali em Alcântara, né? A Gíria Primeira Pedra. Aquela menina de Niterói, tudo metida lá de Caraí, vai lá tudo fazer compra lá em Alcântara, para tirar onda lá em Caraí. Faz parte do primeiro distrito, tá, gente? Só para ficar claro, foi isso que eu quis dizer. O segundo distrito é Ipiíba. O terceiro distrito, Monjolos. O quarto, Neves. Beleza? Para aqueles bairros que estão ali junto ali à BR, correto? Que é ali, pertence ao quarto distrito, né? E o quinto distrito é o distrito de Sete Pontes. Característica que você tem aí, né? Que faz também divisa ali com Niterói. Fala comigo. Boa noite. Muito bem colocado. Não. Vamos lá, deixa eu voltar aqui para olhar vocês. Bem colocado aqui. Uma coisa que até induz o erro, né? Vamos lá. A questão de ter, por exemplo, uma microprefeitura, qualquer coisa, não quer dizer nada. Por quê? Porque essa questão distrital, gente, é uma questão estabelecida pela lei orgânica do município. Então, o que estabelece os distritos, o fato de ter 5 distritos, é uma lei orgânica. Tá? É a lei orgânica, no caso. Agora, a questão de ter subprefeitura, né, como o pessoal diz, normalmente o pessoal fala subprefeitura, já é uma questão administrativa da própria prefeitura. Então, uma coisa
não tem nada a ver com ultra. Eu posso criar uma subprefeitura, sei lá, você há de concordar comigo que Alcântara é um bairro que tem uma população muito grande, não é? Então coloca uma subprefeitura ali. No entanto, não é um distrito, porque o que faz distrito ser distrito é justamente o quê? É uma determinação dada dentro da lei orgânica municipal, no caso de São Gonçalo, beleza? Então por isso que são esses 5 distritos que nós temos, que você tem que gravar, porque cai em prova, tá, gente? Beleza? Fala comigo. Abriu o áudio, Sara? Foi? Opa! Beleza, beleza. Então, Angelique, fala. No caso de Tanguá, eu dei aula de história de Itaboraí, né? Que, né, fala também muita coisa lá, história de Itaboraí, Câmara dos Vereadores, era cadeia, aquela coisa toda, blá 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 blá. Mas Tanguá era um distrito de Itaboraí, que foi emancipado, agora eu não me lembro bem, mas se eu não me engano foi 2005, né? Foi por aí. Por aí, entendeu? Se eu não me engano, porque agora também essas datas, às vezes a gente está dando história de um município e são matérias que a gente não dá sempre, porque só dá para aquele determinado concurso, a gente tem que revisar normalmente antes de dar aula para não dar problema, mas se eu não me engano tem a ver com isso. Mas obviamente não tem a ver com a prova que a gente está estudando agora. Então vamos voltar então para o nosso foco central, tá bom? Pois bem, então visto tudo isso, vamos lá. Temos aqui os bairros por distrito, né? Aqui eu coloquei aqui alguns bairros, né? Por distrito. Então, olha lá, você vê que muitos bairros ali próximos ali de Alcântara estão no primeiro distrito, inclusive Alcântara, tá vendo? Já o distrito de Ipiíba, né? É aquela região ali, né? Do Coelho para lá. O que é o Coelho para lá? Coelho, Jockey, Anaia, Arsenal, beleza? Sacramento, etc, etc, né? Engenho do Roçado. O terceiro distrito, né? Distrito ali de Monjolos, ele já pega o quê? Jardim Catarina, Vila 3, mas Anderson, Vila 3 ali é colado com Alcântara. Não, mas aí faz parte no caso do terceiro distrito, que é a limitação ali que você tem ali, tá? Santa Luzia já é perto de Monjolos, né? E perto de Catarina também. Ali por dentro eu nem sei onde que começa Santa Luzia e termina Catarina. Enfim. Guaxindiba, etc, né?